Caso você ainda não me conheça, meu nome é Carolina Máximo, eu sou delegada de polícia, especialista em Direito e Processo Penal, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu trabalho bastante enquanto delegada: inquérito policial. Eu preparei uma aula com os principais pontos que caem em provas de concurso público de várias carreiras. É um recorte bem interessante e eu quero te mostrar o roteirinho da nossa aula. Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou te apresentar o conceito de inquérito policial, vamos evoluir para as características, formas de instauração do inquérito, prazos, o ato do relatório e do indiciamento, o arquivamento com todas as suas nuances e, claro, não poderíamos deixar de falar sobre as mudanças trazidas pela Lei 13.964, também conhecida como pacote anticrime, que certamente trouxe muitas mudanças polêmicas para nós a respeito do inquérito policial, e nós não podemos deixar de falar. Bom, para guiar o seu estudo, eu fiz uma guia de consulta para você. No Código de Processo Penal, isso consta do título 2 do nosso CPP, do artigo 4º ao 23, e as súmulas em que eu peço atenção é a súmula vinculante 14 e a súmula vinculante 524 do STF. Nós vamos falar sobre as duas ao longo da aula, mas eu peço para que você já anote esse guia de consulta. Faça uma pequena observação a respeito do artigo 21, que fala sobre a incomunicabilidade do preso. É uma letra morta que não se coaduna com os preceitos constitucionais. Portanto, ao fazer a leitura desse título, ignore o artigo 21. Ele foi produzido em tempos ditatoriais e não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Tudo bem? Vamos avançar, então? Seguimos, então, para o nosso conceito de inquérito policial. Nós vamos construir este conceito juntos. Eu peço para que você anote no seu caderno, no seu tablet. Não haverá palavras em vão. Procure entender o conceito de inquérito e não decorá-lo, porque eu garanto que isso vai te ajudar a construir o seu raciocínio nos pontos subsequentes da matéria. Ok? Vamos lá, então, pessoal. O conceito de inquérito policial. Podemos dizer que o inquérito policial é um procedimento. Veja, portanto, que não é processo administrativo, não judicial, portanto. Preparatório. Da ação penal. Lembre-se da persecução penal com as suas duas fases. Conduzido, pessoal, por quem? Pela polícia judiciária, aquela quem tem as competências, as atribuições de apurar as infrações penais, que tem por finalidade colher elementos de autoria e materialidade de determinada infração penal. Pessoal, veja, não há palavras em vão. Leia este conceito. Internalize este conceito. Você pode me perguntar, Carol, a gente pode trocar o termo elementos por provas? Portanto, teria a finalidade de colher provas de autoria e materialidade? Pessoal, não prefira essa substituição. Não trate elementos e provas como sinônimos. Não é recomendado pela grande maioria da doutrina. E por quê? Porque a prova, para ser prova, passa pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.
No inquérito policial, não necessariamente haverá o crivo do contraditório e da ampla defesa. E eu vou te explicar por quê. Logo que a gente passar dessa tela de conceito, espero que você tenha anotado e internalizado todos os elementos, a natureza jurídica, a condução, a finalidade, a preparação dentro da persecução penal, porque nós vamos evoluir agora para um ponto importante também, que são as características do inquérito policial. A primeira característica que já comunica com o nosso conceito, quando eu disse para usar o termo elementos, é o fato do inquérito ser inquisitivo ou inquisitório. É justamente essa característica do inquérito policial não passar de forma imediata pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Muita gente acha que alguém, ao ser interrogado no bojo de um inquérito policial, precisa necessariamente de um advogado. Pessoal, não, isso é mito. Não precisa de um advogado para ser interrogado no bojo do inquérito policial. É uma faculdade, sim, é uma faculdade. É recomendável, inclusive, que aquele investigado constitua um advogado para já preservar os seus direitos na fase investigativa. Mas se ele não quiser, ele não é obrigado. E ele não é obrigado justamente por essa característica da inquisitoriedade, que faz com que o inquérito policial seja um procedimento investigativo por excelência e, naturalmente, guarde características inquisitórias. O sigilo, a escrita, que nós vamos falar daqui a pouco. Portanto, grave e grife essa característica. O inquérito policial, ele é inquisitivo por natureza. Isso não é inconstitucional, isso não fere a Constituição. Porque quando se passa do inquérito para a fase judicial, aí sim, o contraditório é importantíssimo, ele precisa ser preservado, a Constituição de defesa técnica passa a ser obrigatória, mas não na fase investigativa. Tudo bem? Avancemos, portanto. Próxima característica, escrito. Mais uma comunicação aí com o nosso sistema inquisitório, né, que também era escrito. Quando a gente passa para o inquérito policial, a gente vê a característica da inquisitoriedade e a gente vê também que o procedimento é escrito por natureza. Não significa dizer, pessoal, que não pode ser anexo no procedimento uma mídia. Uma mídia digital, um CD, um pendrive, de forma nenhuma. É plenamente possível, né? O processo penal ele precisa acompanhar os avanços da sociedade. E, naturalmente, vez ou outra, vai ter uma foto, um CD, um pendrive, um material eletrônico, uma gravação de uma oitiva, e isso não vai ferir a natureza escrita do inquérito policial, que pode até mesmo ser eletrônico, por que não? Desde que haja palavras consubstanciadas neste caderno apuratório. Ok? Próxima característica, portanto, sigiloso. Pessoal, a gente não pode esquecer que o inquérito policial é um procedimento investigativo. E o sigilo faz parte, anda junto das investigações. Muitas vezes, quando alguma investigação, alguma diligência vaza, muito provavelmente aquele inquérito policial tende a se fracassar com o tempo. Quando eu falo em sigilo, que é sim uma característica do inquérito policial, a gente não pode se esquecer dela, eu não disse em momento algum que o advogado do investigado, eventualmente constituído, não possa ter acesso aos autos. Essa característica do sigilo, ela é mitigada pela nossa súmula vinculante 14, que eu te apresentei lá no nosso guia de estudo, e ele permite o acesso ao advogado do inquérito policial, independente de procuração, daquele inquérito que já tenha autos documentados, provas documentadas. Caso ainda não esteja documentado, o acesso poderá ser restringido, porque pode prejudicar as investigações. Mas, via de regra, o advogado ele tem sim acesso aos autos do inquérito policial, independente dessa característica de sigilo. Recomendo fortemente a leitura da súmula vinculante 14. Ela tem alta incidência em provas. Ok? Próxima característica, ele é oficial. A característica da oficialidade, ela está ligada com o fato do inquérito policial ser constituído por órgãos oficiais.
Então, quando eu disse lá no nosso conceito que o inquérito policial é conduzido pela polícia judiciária, essa é a característica-chave da oficialidade, que faz com que a polícia tenha atribuição constitucionalmente assegurada para investigar determinados delitos, e isso se perfaz no inquérito policial. A próxima característica, pessoal, é a oficiosidade. Veja que, de propósito, eu coloquei um embaixo do outro para que você não confunda as características. Escreva entre parênteses ações penais públicas incondicionadas. Eu vou explicar o porquê disso. A característica da oficiosidade, pessoal, é exatamente a prerrogativa que a autoridade policial possui de instaurar o inquérito policial de ofício, independente de provocação. Ocorre que isso só pode ser feito nos crimes que possuem ações penais públicas incondicionadas. Aquelas que são públicas condicionadas ou privadas precisam de provocação. Se a autoridade policial instaura um inquérito, por exemplo, de injúria, que ora é ação penal pública condicionada, ora é ação penal privada, vai depender das circunstâncias, se ele assim o faz de ofício e ele não é a vítima dos fatos, certamente ele estará incorrendo em abuso, ele estará incorrendo de forma errônea, porque ele precisa ser provocado para tanto nos crimes que não são de ação penal pública incondicionada. Portanto, grave, a oficiosidade ela é restrita aos crimes de ação penal pública incondicionada, que, é preciso ser dito, é a grande maioria dos crimes no nosso ordenamento jurídico, por isso que consta como uma característica do nosso inquérito policial. A próxima característica é a indisponibilidade. Pessoal, indisponibilidade quer dizer que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele não pode abrir mão do inquérito por si só. Ou seja, ele não pode arquivar os autos do inquérito ao seu bel prazer, sem passar por outra instituição, simplesmente por achar que aquilo não se perfaz num crime ou outra circunstância, ainda assim ele precisará passar pelo crivo, pelo menos do Ministério Público. Nós vamos falar sobre arquivamento de forma mais detalhada à frente. Eu já vou colocar aqui na tela para que você possa ler depois o artigo 17 do CPP, que materializa essa característica da indisponibilidade. Essa característica da indisponibilidade, ela não se confunde com a característica da dispensabilidade. Eu peço a gentileza de grifar esse dispensável. É uma característica que os examinadores de concursos públicos adoram brincar com essa palavrinha, porque eles sabem que o estudante tende a cair nessa pegadinha. E por quê? A característica da dispensabilidade significa dizer que o inquérito policial não é indispensável para se deflagrar uma ação penal. Muita gente pensa que antes de uma ação penal, necessariamente houve um inquérito policial para colher os elementos de autoria e materialidade de determinado delito. Ocorre que a indispensabilidade, o que é imprescindível de fato, são os elementos de autoria e de materialidade. O que não significa dizer que eles sempre serão colhidos no bojo do inquérito policial. Não. O inquérito policial é, sim, o nosso procedimento investigativo por excelência, mas ele não é o único. Isso é muito importante que você grave. No Ministério Público, por exemplo, existe o PIC. Já ouviu falar no PIC? Procedimento Investigativo Criminal, que muitas vezes substitui a função do inquérito policial ao investigar determinado delito. A gente não pode se esquecer que existe até mesmo uma lei em que regulamenta o exercício do detetive particular. Já ouviu falar? Essa lei é de 2017. E o detetive particular pode trabalhar em parceria com a autoridade policial ou mesmo atuar de forma autônoma. O particular pode fazer uma investigação, por que não? Valendo-se de meios legais para tanto, ainda que rudimentares, sem violar a norma, certamente, se ele possui os elementos de autoria e materialidade, ele pode entrar com uma notícia crimes no Ministério Público. E o Ministério Público, se entender suficiente, já oferece a denúncia de determinado delito de ação penal pública.
Veja, portanto, que o inquérito policial é dispensável. Guarde essa característica com você. Eu vou te pedir só para fazer um parênteses aqui, é só uma informação adicional na sua prova oral, na sua segunda etapa de concurso, isso pode ser valorado positivamente, que é que existe uma corrente mais vanguardista, mais contemporânea, porém minoritária, que aduz que, na prática, o inquérito policial ele é indispensável, porque só a polícia detém o controle, muitas vezes, da investigação, as técnicas do interrogatório, legitimidade para determinados pedidos, policiais infiltrados no bojo de uma investigação mais complexa. Então, uma doutrina, até mesmo capitaneada por delegados de polícia, tendem a defender essa tese da indispensabilidade. Mas, por isso que eu falei, coloque só um asterisco, deixe assente no seu caderno que essa é uma corrente minoritária, moderna, mas minoritária. Ok? Pessoal, fechamos, então, essas características, as principais delas do inquérito policial, e vamos evoluir. Vamos, portanto, para as formas de instauração do inquérito policial. Isso consta do artigo 5º do Código de Processo Penal. Eu recomendo a leitura. Ele é um artigo um pouquinho denso, ele tem mais de um parágrafo, e eu vou procurar resumi-lo, sistematizá-lo para você, mas não deixe de fazer a leitura desse artigo. Pessoal, em resumo, existem 5 formas, podemos dizer que existem 5 formas de instauração do inquérito policial. Eu vou te apresentá-las agora. De ofício pela autoridade policial, e lembre-se da característica da oficiosidade, que só pode ocorrer nos crimes de ação penal pública incondicionada, por requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, ou seja, da vítima, por delação de terceiros, qualquer um do povo, independente de ser parte daquele delito ou não, por requisição da autoridade competente, e aqui leia-se o Ministério Público, eu vou fazer uma observaçãozinha para você daqui a pouco, e também pela lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Anote essas 5 formas. Pessoal, quando eu disse requisição da autoridade competente, quando você lê o artigo 5º do CPP, você verá que ele menciona expressamente a figura do juiz, como se o juiz pudesse requisitar inquérito policial. Lembremos do nosso contexto do Código de Processo Penal. 1941, Estado Novo, ditadura de Getúlio Vargas, inspirado na Itália fascista de Mussolini. Veja que um juiz que requisita a instauração de um inquérito policial é altamente inquisitório. O juiz não poderá, pelo menos aos olhos da melhor doutrina, da doutrina contemporânea, que se fulcra no sistema acusatório, fica um pouco incongruente o juiz pedir para a autoridade policial para instaurar o inquérito policial. Você concorda que a tendência, a probabilidade desse juiz condenar o indivíduo que ele quer que seja investigado é alta? Por isso mesmo que a doutrina diz, olha, essa questão do juiz requisitar a autoridade policial para instaurar inquérito policial está um pouco ultrapassada, não se coaduna com o sistema acusatório. O juiz deve ser imparcial e, como tal, se ele requisitar a instauração de um inquérito policial, fica incongruente com toda a sistemática acusatória. Portanto, eu te peço atenção ao ler e interpretar o artigo 5º na parte que fala sobre o juiz. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa tela. Tem alguns termos que você precisa saber. Quando a instauração do inquérito policial se dá de ofício, a doutrina diz que isso se dá mediante cognição ou notícia criminis, eu vou colocar cognição, imediata, ou espontânea. Contudo, quando a autoridade policial ela é, de certa maneira, provocada, seja pela vítima, por terceiros ou pela autoridade competente, se diz que essa cognição ela é imediata.
ou então provocada. Lá do outro, quando se dá mediante o APFD, auto de prisão em flagrante delito, a gente diz que essa cognição ela é coercitiva. É o termo que se dá a essas formas de instauração. Eu te pergunto agora, notícia anônima, ou denúncia anônima, né, popularmente falado, mas não é o termo mais técnico, é suficiente para a instauração de um inquérito policial? Há justa causa na notícia anônima para a instauração de um inquérito policial? Olha, via de regra, não. A notícia anônima ela é muito frágil por natureza. E a gente não pode achar que o inquérito policial não vai estigmatizar o indivíduo. Instaurar uma investigação em face de alguém é um ato grave, forte, pode marcar um ser humano para o resto da vida. Então, deve haver mínimos indícios de autoria e materialidade para instaurar um procedimento criminal contra alguém. E, muitas vezes, a notícia anônima não é suficiente. Então, o que se faz no bojo policial é uma verificação preliminar das informações. Isso também está no artigo 5º, parágrafo 3º. E aí a autoridade policial, com a sua equipe, diligências preliminares, poderá ver se é verossímil ou não aquela notícia anônima. E, em sendo, aí sim, poderá instaurar o inquérito policial. Peço ainda mais uma observação nas formas de instauração, que é esse diálogo com a natureza da ação penal. Lembre-se, a ação penal pública incondicionada pode se dar de ofício ou mediante provocação, até mesmo por APFD. A ação penal pública condicionada, o inquérito só pode começar com a representação do ofendido. A ação penal privada também só pode começar com a requisição, com o requerimento, melhor dizendo, do ofendido. Tá claro para você? Formas de instauração é bem importante, cai bastante em prova. Vamos avançar, então. Vamos para prazos de conclusão do inquérito policial. Parece bobo, porque é meio decoreba, eu sei, mas tende a cair em prova e tem novidade trazida pela Lei 13.964. Então, vamos ficar atentos, ok? Vamos lá, então, para os nossos prazos. A regra geral, pessoal, olha só, é que quando o investigado está preso, o inquérito policial deve terminar em 10 dias, podendo ser prorrogado por 15 dias. Essa prorrogação é uma grande novidade do artigo 3º-B, parágrafo 2º da Lei 13.964. Fique atento a essa prorrogação. Lá do outro, quando o investigado está solto, o prazo regra é de 30 dias, podendo haver sucessivas prorrogações com base no artigo 10, parágrafo 3º do CPP. Essa é a regra geral, portanto, fique atento, guarde essa possibilidade de prorrogação no investigado preso, é uma novidade, tende a cair em prova, ainda que esse dispositivo tenha a sua eficácia suspensa por força do STF, por prazo indeterminado, não podemos deixar de ficar atentos às novidades trazidas pela lei, ok? Bom, o prazo da regra geral eu já te apresentei, é só, claro que não, toda regra no direito tem exceções, inclusive essa frase que eu falei agora. O direito muitas vezes é confuso, eu concordo, mas a gente tem que estar sempre atento às exceções, porque um examinador adora uma exceção. Então, vamos lá para os nossos prazos especiais. Eu fiz uma tabelinha, eu recomendo que você faça também no seu caderno para decorar, porque prazo não tem jeito, é decoreba mesmo, estes prazos especiais. Justiça Federal, se investigado preso, 15 dias prorrogável por mais 15 e solto 30 dias prorrogáveis. Veja que a lógica é muito parecida com a regra geral, com a diferença desse prazo inicial para o preso. Na lei de drogas, se o investigado está preso, 30 mais 30 e se está solto, 90 prorrogáveis por mais 90. Esse mais aqui significa a possibilidade de prorrogação e não a obrigatoriedade, ok, pessoal?
Crimes contra a economia popular, olha só que prazo interessante e diferente. Esteja o investigado preso ou solto 10 dias para o término do prazo, para o término do inquérito policial, improrrogáveis. Improrrogáveis. Inquérito militar, prazo para o investigado preso de 20 dias improrrogáveis e solto de 40 dias mais 20 dias, com a possibilidade de prorrogação, né, pessoal, por mais 20 dias. Então, 40 mais 20. Anote essa tabelinha, ela certamente será importante para os seus estudos e para essa decoreba. Algumas coisas não tem jeito, é realmente decoreba mesmo. E a gente vai evoluir. Já falamos, então, dos nossos prazos. Vamos para o ato do relatório final e do indiciamento. Pessoal, ao longo do inquérito policial, inúmeras diligências são empreendidas, sem sombra de dúvidas. Muitas vezes se faz oitivas de testemunhas da vítima, laudos periciais, pode até mesmo fazer uma reprodução simulada dos fatos para aferir as circunstâncias. Enfim, as possibilidades, as técnicas investigativas são muitas. E quando se dá por satisfeito, se dá por encerrado aquele inquérito policial, quando já há os elementos suficientes nos autos, ou, de fato, aquele inquérito chegou ao seu fracasso e não há mais nada que se possa fazer, a autoridade policial precisará encerrar esse inquérito policial. E como que se dá o encerramento? Se dá por meio do relatório, em que a autoridade policial vai colocar as principais circunstâncias dos fatos e todas as suas nuances. Isso consta expressamente do artigo 10, parágrafo 1º, que nós vamos ler juntos. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Quando esse inquérito policial ele é exitoso e, de fato, se chega a uma autoria, a autoridade policial, se convencida que aquela pessoa, aquele investigado é de fato o autor do crime, ele fará um ato que se chama indiciamento, que é a convicção da autoridade policial que aquele sujeito ou aqueles sujeitos são os autores do crime. Diferente do que muitos pensam, o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. O juiz ou o promotor não pode requisitar o indiciamento. O convencimento da autoridade policial é dele, é pessoal. Então, só ele poderá indiciar ou não. Vai depender da convicção dele. Veja, pessoal, a redação do artigo 2º, parágrafo 6º, da Lei 12.830. Essa lei, ela fixa atribuições do delegado de polícia, prerrogativas do delegado de polícia. Vamos lá? O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante a análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. Grife o privativo e veja que a gente tem que falar sobre a autoria, a materialidade e as circunstâncias. Se isso restar materializado no inquérito policial, certamente o delegado de polícia ele terá segurança, então, para promover o ato do indiciamento. Pode desindiciar? Essa é uma pergunta recorrente e a doutrina fala muito sobre isso. Poderíamos desindiciar alguém? Sim, é perfeitamente possível que o delegado de polícia, de forma espontânea ou provocada, promova ao desindiciamento, caso ele se convença que aquele investigado não é o autor do fato. Não tem problema nenhum. Basta desindiciar e está tudo certo. Retomando os nossos estudos, portanto, sobre inquérito policial, nós já falamos bastante, evoluímos bem, falamos sobre o conceito, as características, os prazos, as formas de instauração, o relatório e o indiciamento. Agora a gente precisa saber um pouquinho sobre arquivamento e todas as suas nuances, porque eventualmente isso acontece, não podemos negar, ao longo das investigações ela não é frutífera. Não há êxito, não se chega, por exemplo, à autoria do crime, não há materialidade suficiente para promover o indiciamento.
Pode ocorrer alguma causa extintiva da punibilidade. Enfim, as causas, elas são múltiplas. E elas podem levar ao fim daquela investigação de forma não exitosa, havendo, portanto, o arquivamento daquele inquérito policial. É o encerramento das investigações de forma não frutífera, sem evoluir para a fase judicial da persecução penal, por N razões. As razões são múltiplas. E nós vamos ler juntos os dispositivos no Código de Processo Penal que tratam sobre o arquivamento. Eu preciso te advertir, desde já, que o arquivamento sofreu fortes mudanças pela Lei 13.964. A sistemática mudou. E mudou até mesmo para preservar o sistema acusatório. Ocorre que o dispositivo que trata do arquivamento teve a sua eficácia suspensa por tempo indeterminado pelo STF, por inúmeras razões, notadamente pelo tempo de adaptação material, sistemático de inúmeros dispositivos desta famigerada lei. Com o arquivamento não é diferente. Mas nós vamos estudar sob essa ótica da mudança. E eu vou te falar também como que estava antes da Lei 13.964, para que você se mantenha atualizado. Vamos para a tela, eu vou te apresentar os artigos do arquivamento e nós vamos ler juntos. Vamos lá? O primeiro deles, eu já comentei com você, sobre a característica da indisponibilidade. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Aí o artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. O chamado desarquivamento, caso haja novas provas que possam, de fato, mudar o rumo daquela investigação. Esse artigo, ele dialoga diretamente com a súmula 524, que nós falamos no nosso guia de estudo, logo no início da nossa aula. Como que se dá, então, já que a autoridade policial não pode arquivar os autos por si só? Como que é? Bom, a Lei 13.964 promoveu essa mudança e disse o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Veja que o pacote anticrime propõe que o arquivamento ele ocorra no bojo do Ministério Público, de forma interna. Antes, passava pelo crivo do juiz. Então, remetia os autos à Justiça, o Ministério Público analisava, caso entendesse, concordasse com a sugestão de arquivamento, ele oferecia, ele pedia o arquivamento ao juiz, e quem dava a última palavra era o juiz. Ocorre que, para preservar até mesmo o sistema acusatório, entendeu-se que era melhor isso ocorrer só no bojo do Ministério Público, que é o órgão acusatório por excelência, correto? Então, essa lei 13.964 propõe que haja uma revisão ministerial dentro do Ministério Público para promover este arquivamento, afastando o magistrado, portanto, desta análise. Essa, portanto, é a nova redação do artigo 28 do CPP. E tem mais, vamos lá. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Veja, portanto, que há a possibilidade de recurso. Então, se a vítima inconformada, ela pode promover essa revisão, né? A Lei 13.964 fala em revisão. Fato é que, se a vítima estiver inconformada, há meios de reverter
esse arquivamento, ainda que ele se dê internamente no Ministério Público. E não acabou. Vamos lá para mais uma mudança. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Veja, portanto, que naqueles crimes que têm vítimas as chamadas coletividade, e a administração pública é, de fato, uma pessoa atingida, né, na prática desse crime, por exemplo, os crimes contra a administração pública, certamente não é pelo fato de não haver uma vítima individual que haverá o desamparo naquela investigação. Não, o próprio artigo 28 deixa assente, deixa patente que a chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial certamente poderá promover a essa revisão do arquivamento, pedindo, portanto, que as investigações continuem, caso ela entenda que não seja o caso de morrer, entre aspas, as investigações, desembocando no arquivamento. Ficou claro para você o que seria esse ato de arquivamento? Como que o CPP agora está tratando e como antes tratava, passando, então, portanto, pelo crivo do juiz e agora não mais? Ficou claro? Bom, o arquivamento, a parte básica do arquivamento, a gente falou. Porém, precisamos ver variações deste arquivamento. Vamos falar sobre elas, tem uma recorrência frequente em provas de concurso e é importante tratarmos sem sombras de dúvidas. A primeira delas, pessoal, é o arquivamento implícito. Já ouviu falar no arquivamento implícito? Bom, o arquivamento implícito é quando o Ministério Público, ao oferecer denúncia, ele oferece de forma incompleta, se omitindo a respeito de fatos ou de sujeitos que deveriam estar expressamente previstos naquela denúncia. Quando se diz que está se omitindo um fato que foi investigado conjuntamente, a gente fala em arquivamento implícito objetivo. E quando é sujeito, um indivíduo, né, a gente fala em arquivamento implícito subjetivo. E aí, pode? Pessoal, doutrina e jurisprudência altamente dominantes rechaçam essa modalidade de arquivamento implícito. Para a grande parte da doutrina esmagadora, podemos assim dizer, o arquivamento deve ser necessariamente expresso, não se admitindo a modalidade implícita. E caso haja essa omissão na denúncia, o melhor a se fazer seria o juiz provocar o órgão ministerial para que se manifestasse, ainda que pedindo arquivamento sobre determinado fato, mas que se manifestasse. Porque para arquivar, deve haver, segundo a melhor doutrina, um pedido expresso. Ficou claro? Bom, as variações do arquivamento, de fato, não acabaram, e eu preciso te apresentar mais uma. O chamado arquivamento indireto, não confunda com o implícito. O indireto, pessoal, na verdade, é uma confusão a respeito da competência para apuração de determinado crime. Então, o Ministério Público, quando ele está apurando determinado delito, e ele se vê ali com um inquérito policial ou com um procedimento investigativo, algum outro, e ele se depara que ele não é o órgão ministerial com atribuições para aquele fato criminoso, ele pede para que aquele inquérito policial seja remetido ao parquê competente, consequentemente mudando a competência da apuração daquele delito. Isso pode até culminar num conflito de competência, mas não necessariamente. A doutrina dá esse nome, arquivamento indireto, porque naquele juízo a discussão está encerrada, não vai falar mais sobre aquele fato naquele juízo. De fato, arquivou. Porém, na prática, né, o que ocorre, na verdade, é só uma mudança de competência. Aqueles fatos vão ser discutidos em outra esfera. Então, o arquivamento, em sua essência, não há. Por isso que se diz indireto. Em verdade, não há um arquivamento na essência. Ok? Bom, e qual o outro termo, portanto? O chamado trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus. Já ouviu falar no trancamento? É muito banal esse termo, né? Ah, vamos trancar o inquérito policial. Ocorre que o trancamento, ele não se dá em todo e qualquer caso.
Grave, pessoal, trancamento está diretamente relacionado com teratologia, com abuso, com ilegalidade. Quando aquele ato de instauração do inquérito, quando a existência do inquérito por si só constituir um abuso, aí sim nós podemos falar em trancamento. E quando que vai ser um abuso? Bom, quando o fato é manifestadamente atípico, quando podemos falar em extinção da punibilidade já de pronto, saltando aos olhos, e quando não há a mínima justa causa para a instauração de um inquérito policial. Lembre-se que instaurar inquérito policial sem justa causa pode configurar um crime de abuso de autoridade. E por quê? Eu disse para você, o inquérito policial em face de um investigado é algo muito grave. Pode estigmatizar este indivíduo para o resto da sua vida. As penas, as misérias do processo penal, já dizia Carnelucci, são ferrenhas, são pesadas, elas marcam mesmo. Portanto, deve haver mínimos, ainda que mínimos, indícios de autoria e materialidade para que haja essa instauração. E se não há, certamente poderá impetrar o habeas corpus para trancar aquele inquérito policial. E por que o habeas corpus? O habeas corpus não é um remédio constitucional para proteger o direito de locomoção do indivíduo? Pois é, no inquérito policial, há risco iminente dessa liberdade de locomoção ser tolhida, porque não existe as prisões provisórias, não pode ser decretada uma prisão temporária, uma preventiva. Pois então, certamente a liberdade daquele indivíduo está em risco. E o melhor remédio nestes casos, até porque é mais célere a ser realizado, é de fato a impetração do habeas corpus para o trancamento do inquérito policial. Mais grave, eu repito, teratologia, flagrante ilegalidade, abuso de direito. E isso se perfaz em atipicidade, extinção da punibilidade e ausência de justa causa. Ficou claro? Bom, vamos evoluir, não podemos parar jamais. E falamos sobre o arquivamento implícito, indireto e o trancamento do inquérito. E agora, eu te pergunto, coisa julgada no arquivamento? Pessoal, a coisa julgada é aquela autoridade que torna imutável e indiscutível determinado fato no âmbito jurídico, correto? Então, se a coisa julgada, que é dividida em material e formal, para a doutrina, se há ocorrência destes dois fenômenos, não se poderá rediscutir aquele fato no direito. Certamente não poderá ser instaurado um novo inquérito policial se haver, portanto, se for admitida essa possibilidade de coisa julgada no arquivamento. E aí, pessoal, faz coisa julgada ou não faz? Em regra, não. Não faz coisa julgada material, que é a que importa, a que de fato se perfaz em imutabilidade e indiscutibilidade. A regra geral é que não há. Mas tem exceções? Claro, gente? Senão ia ficar muito fácil aprender sobre arquivamento e coisa julgada. É claro que tem exceções. E nós vamos falar sobre isso agora. Então, regra, não há coisa julgada no arquivamento, de forma que, surgindo notícias de novas provas, a autoridade policial pode continuar investigando, podendo promover ao desarquivamento, caso surjam de fato essas provas novas. Mas e aí? E as opções em que há a coisa julgada material? Bom, são elas: atipicidade, extinção da punibilidade, excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. Tem observações? Tem observações. Está vendo que é difícil? Tem exceção e observação na exceção, mas eu vou clarear a sua cabeça. Vamos lá, regra geral, não tem coisa julgada, exceções para coisa julgada material, atipicidade, extinção da punibilidade, excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. Carol, por que você colocou excludente de ilicitude em roxo, em outra cor? Pessoal, há uma grande polêmica na jurisprudência. E nós precisamos falar sobre ela. A doutrina também tem corrente para todo lado, que fala que faz e que não faz.
O STF já falou expressamente que não faz, que excludente de licitude não faz coisa julgada, de forma que poderia continuar as investigações caso haja novas notícias, novas provas. O STJ, por sua vez, já falou que excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, faz coisa julgada material, sim. Então, se foi decretada esta causa, não poderá continuar as investigações, nem mesmo instaurar um novo inquérito. Então, veja a polêmica. Quando se fala em excludente de ilicitude, essa polêmica é patente, você precisa gravar que há bastante discordância na jurisprudência, nos tribunais superiores e também na doutrina. Tem mais observações? Sim, pessoal, sim. Extinção da punibilidade. Vocês sabem que uma das causas de extinção da punibilidade é o óbito do autor, não sabem? Ocorre, pessoal, que o brasileiro, ele sempre nos surpreende. E já aconteceu de se falsificar uma certidão de óbito com vistas a promover o arquivamento do inquérito policial pautado na extinção da punibilidade pelo óbito do autor. A jurisprudência já se manifestou sobre o assunto e disse, obviamente, que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. O cara falsificou um documento para acabar de forma fraudulenta com uma investigação. Neste caso em específico, abriu-se a exceção da exceção e permitiu que houvesse o desarquivamento e, portanto, continuasse as investigações em face daquele sujeito que se disse morto, mas estava vivinho da Silva. Então, temos uma exceção da exceção. Nos casos em que há falsidade da certidão de óbito para promover a extinção da punibilidade no inquérito policial, certamente não vai haver coisa julgada material, de forma que as investigações podem prosseguir. E aí, relacionado ao assunto, eu te peço a atenção, a súmula 524 do STF, já mencionada de forma exaustiva nesta aula, e também ao artigo 18, que nós lemos juntos. Se recorda? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu sei que é uma parte confusa, tem exceção da exceção, mas se você anotar tudo no seu caderno, na hora de revisar, vai ser bem fácil de lembrar todas essas nuances. Tudo bem? Bom, vamos avançar. Estamos chegando ao fim da nossa aula e eu não poderia deixar de falar do pacote de crime, a lei do momento, né? Muito se fala sobre ela, ela é muito polêmica, tem gente que elogia, tem gente que critica, tem opinião para todo lado. Mas fato é que a gente não pode deixar de falar dessas mudanças, elas são muito relevantes. E aqui eu até preciso fazer um parênteses. Pelo fato dessa lei ser nova, né, ser de 2019, do finzinho de 2019, não é fácil achar uma doutrina sólida ou uma jurisprudência sólida sobre o assunto. Com o tempo e com as mudanças trazidas, os juristas vão se adaptando à realidade, à nova lei, mas fato é que agora nos resta fazer uma análise das mudanças de forma legal, porque não há ainda muita jurisprudência ou mesmo muita literatura sobre o assunto. Vamos lá? Te convido a ver comigo as principais mudanças sobre o tema. A primeira delas é o famoso juiz das garantias, que foi, com certeza, o principal motivador para o STF suspender a eficácia do dispositivo terceiro B e dos seus adjacentes consequentes. Porque ele prega a figura de um magistrado que vai tutelar toda a fase investigativa da persecução penal. Então, se o delegado de polícia quisesse pedir uma prisão temporária no bojo das investigações, ele protocolaria esse pedido ao juiz de garantias, que é esse juiz que faz essa função de velar pela legalidade no inquérito policial. Certamente, isso requer uma reestruturação do Poder Judiciário, injetando recursos materiais e humanos. Com certeza, isso leva tempo, leva dinheiro,
e é por isso mesmo que a STF suspendeu por tempo indeterminado para que haja essa adaptação, notadamente no Poder Judiciário. Mas todas as instituições que trabalham diretamente com o inquérito policial serão afetadas. Então, realmente, é um instituto, é uma figura no processo penal bastante louvável, assegura o sistema acusatório, mas leva tempo e leva dinheiro. Por isso, é preciso dessa adaptação. A próxima mudança é o direito de defesa dos agentes de segurança pública e das Forças Armadas em investigação criminal. Artigo 14A do CPP, esse artigo não está com a eficácia suspensa, já está valendo, portanto, porém, a doutrina critica bastante esse 14A, porque eles dizem que é um dispositivo um pouco inócuo. E por quê? Ele é atécnico mesmo. Quando você pega o 14A e lê o caput, para depois ler os parágrafos, você vê que ele começa suave e termina mais rígido. Por quê? Porque o caput fala que o agente de segurança pública tem a faculdade de constituir um defensor na fase investigativa quando ele comete um crime usando das forças letais, até mesmo amparado por uma excludente de licitude, em razão do seu ofício. Ocorre que todo cidadão tem a faculdade de constituir um advogado na fase investigativa. De fato, não precisaríamos desse dispositivo. Só que, quando você lê os parágrafos, você chega à conclusão que não é uma faculdade, que é uma obrigatoriedade. Porque se o indivíduo não constitui o advogado, então o órgão a que aquele indivíduo pertence deve constituir o advogado para ele. No fim das contas, o que era uma faculdade passa a ser uma obrigatoriedade. E não há, necessariamente, uma defesa técnica assegurada, porque não vai ser o indivíduo quem vai escolher. Será que o órgão teria, de fato, essa proeminência, essa capacidade para escolher o defensor para aquela pessoa? Bom, certamente vai dar muito pano para a manga ainda esse 14A, mas ele está lá e eu te recomendo a leitura. O próximo artigo, a próxima novidade, nós lemos juntos, que foi sobre o controle do arquivamento do inquérito policial e das peças de informação, a nova redação do artigo 28. Ele também está com eficácia suspensa, portanto, terceiro B e o 28. A última mudança, que eu falo última porque está diretamente relacionada com o inquérito policial, é o acordo de não persecução penal, o artigo 28A do CPP. Ele tem mais vínculo com a ação penal do que com o inquérito policial. Mas, na verdade, ele diz respeito à possibilidade do Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, oferecer um acordo. Claro que, cumpridas determinadas circunstâncias, em crimes que têm pena mínima de até 4 anos e não tem violência ou grave ameaça, em vez de haver esse oferecimento da denúncia, o indivíduo já parte para o cumprimento de algumas penas alternativas, ele confessa o cometimento do delito, e isso evita a instauração da fase judicial da persecução penal. Eu recomendo a leitura do 28A, é um artigo importante, ele já foi mais elogiado do que as outras mudanças, principalmente porque vai fazer com que o judiciário desinche um pouco de ações penais e busque, portanto, essas penas alternativas, pensando também na vítima e na reparação do dano, em detrimento daquele processo penal antiquado, muitas vezes apegado a raízes inquisitórias. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Fechamos a nossa aula de inquérito policial. Acredito que tenha ficado bem completa, com o conceito, as formas de instauração, prazos, arquivamento, relatório, indiciamento, mas eu não poderia deixar de terminar essa aula sem trazer para você uma questão de concurso público, porque certamente você quer entender como que isso é cobrado nos concursos em todo o Brasil. Vamos lá, então? Pessoal, a questão que eu selecionei para vocês, ela é da Banca CESP, muitas vezes odiada pelos concurseiros. Uma questão difícil, de juiz substituto, de 2019.
de Santa Catarina, TJ de Santa Catarina. Vamos lá. Com relação às características do inquérito policial, assinale a opção correta. Letra A. O inquérito policial, por consistir em procedimento indispensável à formação da opinio delicti, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Pergunto, o inquérito policial é indispensável? Não. Ele é indisponível, mas ele é dispensável. Vamos eliminar a letra A. Letra B. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados, no que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Pessoal, perdão, isso dialoga com a súmula vinculante 14. Por enquanto não há nada errado. Vamos lá, vamos ver as outras. Letra C. É viável a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial responsável pelas investigações, embora o inquérito seja um procedimento de natureza inquisitorial. Bom, o inquérito é de fato um procedimento de natureza inquisitorial. Ocorre que a autoridade policial não está sujeita à suspeição. Ela pode até se declarar suspeita, mas outra pessoa não pode falar que aquela autoridade é suspeita em determinada investigação. Eu vou te apresentar o dispositivo legal que fala sobre isso ao final, mas eu já posso te adiantar que a letra C está errada. Letra D. Não se admite a utilização de elementos colhidos no inquérito policial, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis como fundamento para decisão condenatória. Pessoal, é perfeitamente possível que se utilize de elementos colhidos no bojo do inquérito policial. O que não pode é haver a condenação com base exclusivamente nestes elementos, com algumas exceções. As provas irrepetíveis são uma delas, mas também tem as antecipadas e as urgentes. Então, podemos dizer com tranquilidade que a letra D também está errado. E não é a única exceção, as provas irrepetíveis. Letra E. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos, salvo na hipótese de atipicidade da conduta. Pessoal, essa é uma regra que não guarda exceção. A autoridade policial não poderá mandar arquivar o inquérito policial e ponto final. Não tem, então, exceções. De fato, nos resta, portanto, a letra B. Essa é a nossa resposta. Eu te peço a atenção, depois, para poder entender melhor, da súmula vinculante 14, dos artigos 17, 107 e 155 do CPP, que é onde há a base para a resolução desta questão. Eu te desejo ótimos estudos, muito sucesso, fé e perseverança, e eu te encontro numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!